E o maior oponente a ele era o Ayatollah Khomeini, todo mundo já ouviu falar nesse nome, que era o líder religioso mais importante do Irã, que se desentendia com ele por conta disso. Sim. Tinha um discurso a favor dos mais humildes do Ayatollah Khomeini, e tinha um discurso também religioso, o país muito religioso, né? E o problema não é religião, gente. A religião islâmica é admirável naquilo que, né, você vai encontrar lá. O problema é usar politicamente religião, né? É uma religião realmente muito importante, né? Tem aspectos super interessantes. Mas a população ficou insatisfeita, incomodada com interferência dos outros países, incomodada com uma ostentação de riqueza e faltando recursos país afora. Em 1979, o Ayatollah Khomeini voltou, estava em exílio na França, porque o rei, incomodado com ele, começou a persegui-lo, ele foi para o exílio no exterior. No exterior foi até pior ter mandado ele para a França, porque na Europa ele contava também os problemas que estavam tendo no Irã. Porque tinha amigos lá. Tinha amigos lá. Então o cara era um tirano. O cara era meio que um... Isso aqui é meu, ele voltou para o Irã, a população derrubou esse rei que eu mencionei. Tá. O que acontece? Novo governo no Irã, eles criaram um governo que era o seguinte, tem presidente da república eleito até hoje, você tem um congresso, parlamento, deputados, senadores eleitos também. Tipo aqui, assim. Tá. Muito parecido com o Brasil, uma democracia, só que criaram uma figura acima de todo mundo, que é o Ayatollah, que é o líder religioso. Além dele ser o líder religioso, que isso faz parte da religião, a gente tem, quem é católico tem o Papa, tá. cada um tem ou outros líderes, né? Super respeitável, mas ele tinha poder político também, a última palavra era dele, política. Ah, então ele estava acima da democracia. Como está até hoje. Ele está lá ainda? Ele faleceu em 89, agora está outro. Tem um outro, tá. Que é o Khamenei. Só que o que acontece, esse novo governo, ele pegou ódio daqueles que apoiavam o monarca que foi derrubado. Por todos os motivos que eu simplifiquei aqui para contar para todo mundo. Ou seja, pegou raiva dos ricos. As famílias... Esse novo governo que chegou lá fez uma série de alterações positivas também na sociedade, mas teve outros problemas, né, em relação a direitos das mulheres, algumas coisas por uma visão desse grupo que estava lá. Tem uma retrocedida assim nesse ponto? É que tem que ter uma questão de visão lá deles, né? Mas o ponto principal para a gente pegar a parte internacional, entender os Estados Unidos como inimigos, porque apoiavam o anterior, e o colocaram de volta no poder. Lembra que eu contei que colocaram ele de volta no poder? A Europa e Israel, que já era um país que estava lá desde 1948. Então o Irã criou essa relação de inimigo neste ano, por isso que é importante eu contar esse pedaço aqui. Tá. Dali começaram os problemas. Então lá começou essa história com os Estados Unidos. Isso. Tá. E os Estados Unidos tiveram um episódio ali que também azedou para eles a relação. Porque os Estados Unidos tinham embaixada em Teherã, capital do Irã. A embaixada foi invadida por estudantes iranianos com o apoio do governo do Irã. Tomaram a embaixada e mantiveram por 444 dias diplomatas da embaixada sequestrados e mantidos no Irã. Vai fazer isso logo com o americano. Eles ficaram mais de um ano sequestrados? Sequestrados lá dentro do país. Diplomatas como tem aqui em Brasília, a gente tem as embaixadas, tem inclusive do Irã, de Israel, dos Estados Unidos. Vai fazer isso com o americano, que o americano não suporta tocar no ego deles. Aí é uma relação que já não tinha como ser boa, porque o novo governo era contra eles. Aí os Estados Unidos no primeiro momento tentaram entender, bom, se o Irã quer esse novo governo, vamos tentar nos acertar com eles, é uma opção do país ter o governo que quiser. Só que aí mantiveram sequestrados. Por vários motivos. Um deles falaram, olha, a gente só vai liberar as pessoas aqui se vocês mandarem o rei de volta aqui. Porque aí o Shah foi derrubado e ele foi pro exílio. Meteu o pé, tá. Gente. Saiu com bilhões de dólares também que ele tinha já de patrimônio nessa história, ou milhões. E tinha amigos pelo mundo inteiro, então. E aí, então, criou essa situação. Ali azedou de vez. Aí os Estados Unidos começaram a pressionar o Irã, vocês têm que libertar nossos diplomatas.
Inclusive porque fere leis internacionais. A embaixada de um país ela tem que ser protegida. Nem a polícia do próprio país pode Sim. entrar lá. É território do outro país, né? Você tem imunidade, inviolabilidade, várias proteções, né? Porque você tem que sempre manter um canal de diálogo com o outro país, mesmo que não se relacione bem. Diplomatas com diplomatas tem que sempre se conversar, né? Mesmo países em guerra, né? Quando você teve Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os alemães, né, atacaram a Europa inteira, diplomatas alemães conversando com diplomatas ingleses, com diplomatas americanos. Você tem que manter Enquanto a esse guerra está canal. rolando, eles estão conversando. Você tem que manter esse canal. E por isso que eles têm proteção. Tá. Eles desrespeitaram, invadiram a embaixada e mantiveram sequestrados diplomatas que são pessoas como nós. Sim. 444 dias. Liberaram algumas pessoas no começo, mas mantiveram lá um grupo. E os Estados Unidos ficaram numa situação de falar, agora eu não tenho mais relação com o Irã. Não tem como apaziguar. Não tem como. Bom, de 79 para cá, o Irã começou a apoiar grupos, acusado de apoiar grupos terroristas para atacar os Estados Unidos, para atacar o Ocidente e principalmente atacar Israel. Tanto é que todo mundo já ouviu falar de Hezbollah, de Hamas, de Tutsi lá no Iêmen. O que são? São grupos que a gente chama ou de paraestatais, não são governos, não são países, e muitos chamam de grupos terroristas, só que eles precisam de recursos. O Irã era acusado de dar recursos a um país para ajudar a atacar justamente Israel. Tá. Então, nesses anos todos, a relação foi azedando de 79 para cá, e esses grupos terroristas foram atacando Israel. Então, você vê na televisão carro-bomba, você vê na televisão esses grupos dentro de outros países mandando mísseis em Israel. Não estou falando desse ataque agora, da guerra Irã e Israel direto, mas sim desses grupos indiretos aí atacando. Então isso sempre aconteceu durante todos esses anos, né? E aí o Irã, com essa relação ruim, atacava indiretamente armando esses grupos. Não, Israel com a relação entre outros países acabavam meio que entrando na briga também. Exatamente. Israel tem uma série de questões também lá na região de desgaste que melhorou. Ele começou a se relacionar melhor, que é muito bom. Sim. Os países se acertarem ali na região, menos com o Irã. E aí o que acontece? Como o território de Israel e do Irã é muito distante, tem uma série de países no meio, depois é só o pessoal dar uma olhada nos mapas. Se tiver um mapinha, vocês colocam aqui pra gente dar uma olhada. Você tem ali próximo a Síria. E a Síria era governada também pelo Assad, que era um ditador que era ligado ao Irã. Então ele fazia o canal territorial para os armamentos e recursos econômicos chegarem nesses grupos e esses grupos atacam. Então Israel era atacado indiretamente pelo Irã. O Irã armava outros grupos para atacá-lo. A Síria fazia o meio de campo. Fazia o meio de campo. Só que agora caiu o governo da Síria. Não é à toa também que resolveram atacar o Irã agora. Que a Síria saiu da jogada. A Síria saiu da jogada. E esses grupos terroristas ou paraestatais, né? Toma um pouco de cuidado com os nomes que eu dou. Toda a questão. Teve a questão agora não, que rolou um tempo atrás, que deu o ataque. Exato. Estavam fragilizados e falaram, agora vamos no Irã. Agora é a hora. E aí o que acontece? Só para a gente chegar numa coisa mais atual, porque tem relação com o que eu estou contando. Tem um caminho inteiro, sim. Tem um caminho, tem que contar por que azedou a relação.